o que se pode dizer das pessoas com problemas de vícios? Por exemplo, a dependência química. Olha, são aquilo que eu falei para você logo no começo. Se eu não me engano, acho que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala basicamente sobre isso, sobre muitas vezes os vícios e todos que nós temos. Então, o que acontece? Nada para o espírito ele é irresistível. Se nós estamos aqui hoje, né, e por acaso entramos num processo de vícios ou de algumas coisas, seja ele qual for, isso foi um processo que nós não conseguimos resistir. Então, acontece, nós temos a autonomia. Nós temos autonomia sempre de fazer. Se você perguntar, por exemplo, hoje eu estava vendo um programa onde algumas pessoas falavam sobre esse problema da Cracolândia. Então, por exemplo, hoje, acho que na cidade de São Paulo, existem disponíveis em torno de quase 40 ou 45 leitos para aquelas pessoas que querem se curar. É insuficiente. Então, isso é uma coisa. Então, por exemplo, a Cracolândia mesmo, hoje em dia, ela tem um processo tão violento que aí envolve uma série de outras situações. Mesmo que as pessoas que estão ali estejam querendo sair, talvez elas não consigam ter a força suficiente para poder sair. E elas estão precisando de ajuda. E muitas vezes, quando as pessoas vão a querer ajudar, muitas vezes as pessoas criticam antes de ajudar. Então, isso se torna um processo vicioso, um círculo vicioso que vai afundando cada vez mais até o momento que a pessoa não resiste e possa entrar em óbito em função disso. Mas, de qualquer forma, sempre, desde o início ou não, as pessoas podem resistir. Como eu disse, nós nascemos com algumas tendências. Então, por exemplo, eu nasci com tendências de uma tendência aos vícios, ou ao orgulho, ou tendência. Se eu não conseguir lutar contra esses instintos, contra essas tendências, e em algum momento eu perceber que isso despertou, porque todo mundo, todas as pessoas, quase que sem exceção, elas percebem que se são motivados em função de tendências. Porque, como eu disse aqui, se nós temos tendência para fazer o bem, nós vamos. Se nós tendemos para fazer o mal, nós vamos fazer o mal. Então é uma questão de quê? De resistir. Então, a gente não pode nunca culpar ninguém e achar que aquela pessoa, mas assim, porque é de vida passada. Não, ninguém assume o vício hoje em função de vidas passadas. A responsabilidade está nossa aqui. Aí entra aquele processo da responsabilidade dos pais, dos avós, dos familiares, dos amigos, tudo mais. E existe também um processo de fraqueza também nosso. Então, nós não podemos culpar, e mesmo os caras que têm uma maior questão de vícios, por pior que sejam eles, vício de álcool, de fumo, de drogas, vício de sexo, vício de uma série de outras coisas, de gula, e não podemos assumir que isso não pudesse ter, em algum momento, que a resistência pudesse ter evitado. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.